Capítulo 47. José veio, portanto, e informou Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos, e seus rebanhos e suas manadas, e tudo o que eles têm, vieram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E do total de seus irmãos, tomou 5 homens para apresentá-los a Faraó. Faraó disse então aos irmãos dele: Qual é a vossa ocupação? Disseram, pois, a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos antepassados. Depois disseram a Faraó: Viemos residir como forasteiros no país, porque não há pasto para o rebanho que é dos teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. E agora, por favor, deixa os teus servos morar na terra de Gósen. Faraó disse então a José: Teu pai e teus irmãos vieram para cá ter contigo. A terra do Egito está à tua disposição. Faze teu pai e teus irmãos morar no melhor do país. Morem eles na terra de Gósen, e se souberes que há entre eles homens corajosos, tens de designá-los chefes do gado sobre o que é meu. José introduziu então Jacó, seu pai, e apresentou-o a Faraó, e Jacó passou a abençoar Faraó. Faraó disse então a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó disse, pois, a Faraó: Os dias dos anos das minhas residências como forasteiro são 130 anos. Os dias dos anos da minha vida mostraram-se poucos e aflitivos, e não alcançaram os dias dos anos das vidas de meus pais, nos dias das suas residências como forasteiros. Após isso, Jacó abençoou Faraó e saiu de diante de Faraó. Deste modo, José fez seu pai e seus irmãos morar e deu-lhes propriedade na terra do Egito, no melhor do país, na terra de Ramessés, assim como Faraó ordenara. E José supria de pão seu pai e seus irmãos, e todos os da casa de seu pai, segundo o número dos pequeninos. Ora, não havia pão em todo o país, porque a fome era muito severa, e a terra do Egito e a terra de Canaã ficaram exauridas em resultado da fome. E José juntava todo o dinheiro que se achava na terra do Egito e na terra de Canaã pelos cereais que as pessoas compravam. E José trazia o dinheiro à casa de Faraó. Com o tempo se esgotou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã. E todos os egípcios começaram a vir a José dizendo: Dá-nos pão! E por que devíamos morrer na tua frente por se ter acabado o dinheiro? José disse então: Entregai o vosso gado, e eu vos darei pão em troca do vosso gado, se o dinheiro se tiver acabado. E começaram a trazer seu gado a José, e José dava-lhes pão em troca dos seus cavalos, e da criação do rebanho, e da criação de gado vacum, e dos jumentos, e abastecia-os de pão em troca de todo o seu gado durante aquele ano. Aquele ano chegou gradualmente ao fim, e começaram a vir a ele no ano seguinte a dizer-lhe: Não o ocultaremos do meu senhor. Mas o dinheiro e a criação de animais domésticos esgotaram-se para meu senhor. Nada resta diante do meu senhor senão os nossos corpos e o nosso terreno. Por que devíamos morrer diante dos teus olhos, tanto nós como o nosso terreno? Compra nós e o nosso terreno por pão, e nós, junto com o nosso terreno, nos tornaremos escravos de Faraó. E dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e o nosso terreno não fique desolado. José comprou assim todo o terreno dos egípcios para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, pois a fome se apoderara deles fortemente. E o país veio a ser de Faraó. Quanto ao povo, transferiu-o para as cidades, de uma extremidade do território do Egito até a sua outra extremidade. Somente não comprou o terreno dos sacerdotes, porque as rações dos sacerdotes provinham de Faraó, e eles comiam as suas rações que Faraó lhes dava. É por isso que não venderam seu terreno. José disse então ao povo: Eis que hoje comprei tanto a vós como o vosso terreno para Faraó. Aqui há semente para vós, e tendes de semear com ela o terreno. Quando tiver resultado em produtos,
Então tereis de dar 1/5 a Faraó, mas 4 partes se tornarão vossas, como semente para o campo e como mantimento para vós, e para os que há nas vossas casas, e para os vossos pequeninos comerem. Por conseguinte disseram, preservaste-nos a vida. Achemos favor aos olhos de meu senhor, e nos tornaremos escravos de Faraó. E José passou a fazer disso um decreto até o dia de hoje, com respeito aos bens de terra do Egito, para que Faraó tivesse até o montante de 1/5. Somente o terreno dos sacerdotes como grupo separado não se tornou de Faraó. E Israel continuou a morar na terra do Egito, na terra de Gósen, e estabeleceram-se nela e foram fecundos, e aumentaram muitíssimo. E Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos, de modo que os dias de Jacó, os anos de sua vida, vieram a ser 147 anos. Chegaram-se gradualmente os dias de Israel morrer. Chamou assim seu filho José e disse-lhe, se eu tiver achado favor aos teus olhos, então, por favor, coloca a tua mão debaixo da minha coxa, e tens de usar de benevolência e de fidedignidade para comigo. Por favor, não me enterres no Egito. E tenho de ficar deitado com os meus pais, e tens de transportar-me para fora do Egito e enterrar-me no sepulcro deles. Portanto ele disse, eu mesmo farei de acordo com a tua palavra. Ele disse então, jura-me. De modo que lhe jurou. Israel debruçou-se então sobre a cabeceira do seu leito.